falei algumas coisas, né, sobre elas identificarem o que está incomodando, que é importante fazer esse resgate, essa reflexão, porque daí fica mais fácil delas encontrarem formas de solucionar, né? E assim, mulheres, olha, quando a gente resolve uma coisa, no mínimo 10 coisas do lado de fora se resolve, né? É aquilo que eu falei antes, quando uma coisa está bagunçada dentro de nós, tudo em volta fica. Mas quando a gente resolve uma coisa interna, no mínimo 10 coisas no lado de fora se resolve. Tu pode continuar aí antes que o teu caia. Uma coisa que eu não sei se tu já comentou, Alice, se tu já falou com elas, do porquê, né, que a gente está nesse retorno. Iniciou já fazendo, trazendo de volta as memórias, é por causa da importância dessas memórias para ajustarmos as proporções dos sentimentos que nós trouxemos lá de trás em situações que foram traumas, que foram coisas grandiosas realmente, e que doem no presente. Tem outras que foram situações que nós só precisamos de um acolhimento, né? Eu até citei um exemplo desses, né? Eu citei um exemplo que acarretou em grandes coisas na minha vida, porque eu fiquei com uma sensação de abandono, mas era uma situação em que não houve uma grande situação de abandono, foi uma situação rápida, em que minha mãe não tinha o que fazer, né? Com duas crianças, ela tinha que ir para casa, a casa não era longe, mas para minha visão de criança, a proporção era gigante. Era como se a casa fosse muito longe, era como se a mãe fosse demorar o resto da vida, era como se eu tivesse que cuidar do meu maninho pelo resto da vida. Essa foi a sensação. Provavelmente a mãe não soube explicar naquele momento, não é que não soube, tá? Naquele momento não conseguiu, porque ela tentou resolver da melhor maneira que ela pôde e nos deixou ali protegidos e já voltaria, de fato já voltou com guarda-chuva, com tudo para nos levar mais protegidos e seguros. Mas naquele momento a minha percepção de criança foi outra. E eu criei na minha mente uma situação muito maior, que se ampliou. Eu carreguei muito essa coisa, assim, essa impotência depois, o medo de muitas coisas. Eu desenvolvi muitos medos de sair para a tempestade. E era uma coisa, assim, ó, tão simples, que quando eu olhei, assim, ó, tão simples de se acolher. Quando a gente olha para trás, a gente consegue enxergar a proporção das coisas e cessa o julgamento. Porque às vezes a gente carrega uma dor assim, mas a minha mãe fez isso, mas o meu pai fez aquilo. E a gente leva por inconsciente, tá? Não é de propósito. Mas lá dentro fica aquela mágoa, aquela dor e vai reverberando. E quando a gente consegue olhar e chegar na causa raiz, a gente ajusta a proporção e cessam os julgamentos. Porque daí a gente entende as outras versões, a história como ela realmente foi, e aceita. Há uma aceitação. Quando a gente faz essa aceitação, quando a gente aceita a nossa história como ela foi, a gente consegue soltar o peso lá atrás, deixar lá, e realmente trazer toda a energia para o presente, o foco para o presente. Quando a gente ainda está com aquela dor não resolvida, a gente acha que está no presente, né? Mas está lá atrás ainda. A gente, aí sim, a gente está arrastando, eu falei no outro, não, acho que eu falei num stories. A gente vai arrastando a bola de ferro, né? Vai arrastando vida afora, ano após ano. E é uma coisa lá de trás. Então, isso sim é trazer o passado de uma maneira negativa. Nas nossas conversas, né, Alisson, não sei se tu já falou aqui, mas assim, falou sobre a importância de respeitar a nossa história, honrar a nossa bagagem, né? Porque nós somos a soma do que nos aconteceu. A gente não consegue honrar e nem respeitar quando não acolhe essas coisas lá de trás e não aceita como foi. Pode ter sido bem ruim, a gente sabe que tem crimes, a gente sabe que tem coisas bem difíceis que podem ter feito parte da nossa história familiar, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não quer dizer que foi certo e tudo bem, não é isso. Mas são coisas que a gente não tem como mudar o que aconteceu lá atrás. Então, em relação a essas coisas, a gente precisa olhar para elas, olhar para a dor, dizer, está tudo bem, se acolher, né? Está tudo bem, deixar lá atrás e vir para o foco no presente. Muito importante aqui pontuar que nem sempre conseguiremos fazer isso sozinhas,
muitas vezes precisaremos de auxílio profissional, de terapia. Eu precisei de terapia, tá? Então, a gente precisa, por isso, se despertar, né? Qual é a minha situação? Eu consigo lidar com isso? Ou está, assim, realmente me travando e muitas coisas me bloqueando, está doendo demais, além do que eu consigo, e eu vou precisar de ajuda, de recurso, né? Traumas, né? Experiências fortíssimas e tudo, tem que ter mesmo. Porque enquanto a gente não resolve isso, a gente adota conduta, né? A forma, a nossa postura, e a gente vai adotando aquela postura ao longo da vida. E não percebe que aquilo está trazendo prejuízos, né? Demora para perceber. E aí é uma bola de neve, vai juntando uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Então, por isso que é importante vocês seguirem, né, essa sequência que a gente colocou lá. Foi tudo bem pensado, bem planejado, para vocês terem esse progresso, assim, gradual, né? E acolher esse choro que vai vir, né, Alissa? Acolham esse choro. Quando eu escrevi, lancei o primeiro texto, eu recebi retorno, feedback no privado de pessoas que disseram assim, um dos exemplos, né? Nossa, eu tive uma experiência muito parecida e eu nunca tinha me dado conta do quanto aquilo me doeu. E agora, lendo, me doeu, né? Então, assim, deixa doer. A gente tem que aprender a lidar com a dor, não evitar, não fugir dela. Até vou aproveitar, Alisson, se tu me permite, antes da sequência, para ler aqui uma citação da Amanda Pimenta. Ela disse assim: por que você acha que você é a sua dor? Porque você não olha para ela. Você se esquiva dela. Quando a gente não olha e se esquiva, a gente passa a acreditar que a gente é aquela dor. Mas a gente torna aquela dor. E se torna aquela dor. E a nossa vida vira aquela, né? Aquela dor, aquele problema, né? E a gente não é nada disso, nós não somos o que nos aconteceu, né? Nós somos quem nós decidimos nos tornar, nós somos uma soma de todas as experiências. Né? É ação, a gente não tem que ficar preso ali. Cada dia a gente tem o poder de decidir, nós temos arbítrio, né? Para tomar decisões e agir. A Karina falou não temer a dor, exatamente isso. Não temer a dor, não fugir dela. Porque quando nós fugimos da dor numa circunstância, nós vamos encontrar com ela em outra. A vida vai trazer uma outra situação. Né? E podem olhar no passado, na história de vocês, né? A gente recebeu também um feedback, também no privado, falando exatamente isso, de uma situação de abandono, a pessoa conseguiu identificar onde foi o ponto, primeiro lá, o raiz de abandono, depois... muito! Nossa Senhora! Que reflexão, né? Conseguir chegar lá tão profundo assim, em tão pouco tempo, então, né? Porque ela chegou agora, ela disse, nossa, eu buguei, né? Eu parei, olhei e encontrei. Isso. Então, é isso que acontece quando nós mergulhamos em nós. Isso é o autoconhecimento. Nós descobrimos as nossas coisas. E o autoconhecimento é para a vida toda, né? A gente vai estar sempre descobrindo e descobrindo. E assim, essa questão que tu falou de respeitar a bagagem, como é lindo isso, de respeitar a nossa história. Todas aqui, não tem nenhuma que não tenha alguma dor, uma experiência ruim. Todas aqui temos nossos traumas, nossos bloqueios, nossas experiências ruins. Eu sei disso. Então, assim, a questão de respeitar a bagagem, aconteceu, o que eu posso fazer com isso, com o que aconteceu, né? Eu só tenho como mudar daqui pra frente. Agora, o que ficou pra trás, ok, eu respeito, eu decido fazer diferente agora. E respeitar não é assim, eu vou conviver com isso, com esse erro, eu vou aceitar aquilo pra mim, acolher aquilo pra mim, não é isso. É respeitar e dizer, ok, aquilo aconteceu comigo, tudo bem, já foi, faz parte da minha história, né, que é o que eu sou hoje, mas eu decido fazer diferente. E são pequenos passos, não é tudo de uma vez, né? Bem importante que a Alissa falou agora, assim, do decidir fazer diferente e da gente ter esse discernimento, porque às vezes envolvem crimes, né? Então, quando a gente fala em aceitação, muito pelo contrário, não é aceitar um crime, violência doméstica, abuso sexual, entre vários outros, tá?
Muito pelo contrário, nós temos que denunciar, nós temos que buscar nossos direitos na justiça criminal, na cível, quando envolve a questão cível, tá? Mas é aceitar no sentido, eu não consigo mudar esse fato, ele já aconteceu. E agora? Aí é muito importante a gente entender que nós temos condições de lidar, seja com o que for que vir para a nossa vida, nós temos condições de lidar. Sem romantizar, né? Eu digo sem romantizar, porque esta é a minha realidade. O que eu faço com ela? É daqui que eu vou partir para frente. Então, a gente não pode se iludir também. Nossa, não, né? Como um piscar de olhos vai se resolver. Não. Eu vou ter que lidar, né? Como que eu vou lidar com isso? Né? Mas então esse respeito que se fala pela nossa bagagem, pela nossa história, é o que nos aconteceu, não tem mais como mudar. E tudo bem, me tornou a pessoa que eu me tornei. Eu sou um ser único, eu sou uma mulher de multipotencial, eu sou uma filha de Deus, o Pai Celestial. E agora, o que eu vou fazer com a minha vida a partir de tudo isso? Né? Não são as circunstâncias que nos definem, mas o que nós decidimos fazer a partir das circunstâncias que nos vêm. E deixa tudo mais leve, assim, né? É igual a questão do perdão. A vida muda quando tu perdoa. E não é que tu tá perdoando aquela pessoa aceitando o erro dela. Ah, eu aceito que tu fez isso. Não, não é assim, essa questão de concordar com aquilo. Não é muitas vezes pela que a pessoa mereça, mas é porque tu merece a leveza. Tu merece essa libertação, se sentir bem, né? É mais por ti do que pela pessoa. Tu perdoa e tu fica leve, tu consegue levar a vida melhor. Alissa, Oi. Pode falar. Não, eu tava pensando em contar a experiência do Gama. Tu acredita que era isso mesmo que eu ia dizer? Eu ia dizer, eu acho que tu tem uma história aí pra contar, depois eu também tenho a minha. Tá, então lembra que eu falei, mulheres, que quando a gente dá esse primeiro passo, a coragem encontra a gente no caminho? É bem assim, a gente tem que pôr o pezinho no chão ali, né? E o chão vai aparecendo, o caminho se faz ao caminhar. E aí, então, eu vou contar a história do Gama, quando eu tava morando em São Luís Gonzaga e me mudei para São Paulo, capital. Então, assim, eu tava com o Vitianzo bebê, né? Aí o Bruno começou a trabalhar, eu tava morando com meus sogros e tudo mais. E aí eu juntei um dinheiro para fazer o meu primeiro curso, né, profissionalizante, que é lá no Gama, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa, que é referência, assim, né, no Brasil. Então eu fui fazer a educação perinatal, porque eu tava, assim, naquele mundo da maternagem, né, de humanização, de trazer esse respeito para as mulheres, né, a questão da gestação, do parto. E aí eu fui para São Paulo. E aí eu falei, bom, eu já estava matriculada e eu estava amamentando, né? E o Vitianzo com 7 mesinhos. E eu falei, puxa vida, é mês que vem. E eu já comecei a pensar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Com quem que eu vou deixar? Aí a minha mãe tava lá até. Ai, que benção. A minha mãe e a minha sogra cuidaram do Vitianzo e eu com medo, com ansiedade, eu fui, né? Eu confiei. Se eu tivesse parado para pensar em tudo que poderia acontecer, toda a situação que eu estava vivendo, eu não teria ido. Mas por ter seguido a intuição, lembra que eu falei ali na primeira live, ali, antes de cair, eu falei que nós mulheres nascemos com esse poder intuitivo e que a gente está deixando de lado, a gente está se desconectando. Então, eu segui a minha intuição, eu sabia que aquilo ia fazer bem para mim, como pessoa, como mulher, como profissional, ia fazer bem para minha família e para as pessoas que eu iria atender. E portas iriam se abrir por causa desse meu primeiro passo. Então eu fui com a cara e com a coragem, tinha medo, não tinha saído nunca assim sozinha em São Paulo. E aí, por ter decidido isso, coincidiu que o meu sogro, no caminho para o trabalho, ele ia comigo caminhando. Então eu pegava 2 ônibus, mais um metrô e mais uma caminhada. E era uma caminhada que tinha uma subida, pensa na subida, uma escadaria para chegar lá no Gama. E eu amamentava e já saía cedinho, né? Com o coração apertado. E o meu sogro foi comigo, ele ia até o ônibus, assim, né? Aí depois do metrô, na caminhada, eu tinha que seguir sozinha. E daí eu lembro que pegamos aqueles ônibus lotados.
E eu olhava assim, eu olhava pro meu sogro e falava, ai, meu coração, ai, o Vitesse, não sei o quê. E aí ele olhava assim pra mim e falou, olha quantas mulheres tem aqui passando a mesma coisa, tudo indo pro trabalho. Aí eu falei, nossa, é, eu comecei a olhar as pessoas de um jeito diferente, sabe? Por essa decisão que eu tomei de encarar o mundão, de ir lá. E aí eu fui uma semana, Suzy, muito intensa, sabe? Que é muito conteúdo, muita coisa, eu chegava exausta em casa. Mas assim, mudou, né? Mudou assim, era outro mundo. E aí eu pegava os 2 ônibus, o metrô, fazia caminhada e sofri nos primeiros dias. Teve dia que o meu peito endureceu todinho. Guria, doía. Eu ia escondida pro banheiro e tentava massagear e eu comecei a chorar porque eu sabia que o meu bebê tava lá querendo e o meu peito ali duro, doendo. E eu ali quieta, né? Orando para aquilo passar. E foi. Teve um dia, nossa, eu nunca vou esquecer, teve um dia desses dias que doeu tanto o meu peito, que eu tava no ônibus e eu tinha que fazer assim, ó, colocar o braço na frente e segurar. Eu apertava porque começou a vazar leite e doía, e aquele ônibus lotado, e eu não chegava e já tava noite, e eu apertando assim. Então são coisas que marcam a gente, mas foi bom, sabe? Foi bom porque foi uma semana de muito crescimento. E a partir dessa decisão que eu tomei, desse curso que eu fiz, eu tô aqui hoje, né? Com outros cursos que foi vindo outro, e outro, e outro, e outro, e a gente se vicia, né? É uma coisa que é bom, agrada, e como a gente abençoa outras pessoas por uma simples decisão, né? De ir na fé, na coragem, vai. Agora tu quer contar a tua? Vai lá. Eu fiquei pensando, te ouvindo, né, ouvindo essa experiência e me colocando no lugar, né, lembrando também dos meus apertos quando eu estava amamentando e várias situações, e pensando aqui que as maiores, as mais importantes decisões, na verdade, olhando assim para trás, a gente toma as maiores consequências bem positivas, né? Vem quando a gente toma a decisão e vai, mesmo sem ter certeza absoluta, sacrificando muitas coisas, né? Porque há muita pressão e muitas vezes a gente tenta se esconder, murcha, né? Mas é quando a gente faz o movimento que as coisas acontecem. Isso eu aprendi na minha vida com a prática, que quando você dá o passo, o chão aparece. E é incrível como ele aparece. Você anda, você se movimenta e o mundo traz as coisas até você. É como se tudo estivesse vibrando ao contrário quando a gente está ali, ó, mergulhado no problema, na situação difícil. E aí você toma uma decisão que não é confortável, porque não foi confortável para ti, né, Alissa? Deixar o teu filhinho, ir lá fazer um curso, mas foi algo que tu entendeu ser importante e necessária. E é isso que muitas vezes vai acontecer, muitas vezes é no momento mais improvável, quando as circunstâncias estão todas desfavoráveis, todas contra nós, que nós vamos tomar a decisão mais importante, que mais vai afetar positivamente toda a nossa vida. Deixa eu só falar uma coisinha da dor, Suzy. Eram 2 dores, né? E eu tinha que optar entre a dor do crescimento ou a dor da estagnação. Ou eu continuava naquela situação, eu teria que continuar vivendo a vida daquele jeito, né? Ou a dor do crescimento. Eu não escolhi o conformismo, a inércia. Eu escolhi passar por aquilo que eu sabia que ia ser ruim, doloroso, chato, né? Desagradável. Mas eu escolhi aquele que me trouxe a evolução e o progresso, né? Porque a outra, ela te dói e ela vai te prender. Isso que é o pior. Você não tem pra onde ir. A outra, tu tem pra onde ir. Né? Era isso que eu queria só comentar. Eu tive um exemplo muito de acordo com o que você falou agora, que foi quando eu vivi a experiência suprema da minha vida, que eu chamo, né, até aqui, que quase todas que estão aqui conhecem, sabem, né, sabem a minha história. Então, quando eu decidi encerrar um casamento marcado por violência doméstica e diversas situações de violência, foi extremamente difícil pelas circunstâncias nas quais eu me encontrava. Né? As circunstâncias eram difíceis, era terrível continuar e era terrível
sair daquela situação também, porque tudo tinha consequências. E eu precisei escolher, fazer a minha escolha. Felizmente, eu havia despertado. E tem uma história linda por trás disso, né, que eu ainda não contei publicamente, não vou contar agora ela toda também, mas é espiritual. Né? Tem a parte física, que eu vou contar um pouco agora, que me ajudou nesse despertar. O que aconteceu? Eu comecei a correr um pouco antes de tomar essa decisão de denunciar todos os crimes que havia envolvido ali e todas essas coisas. Eu fiz um movimento físico que foi muito importante, né? Eu passei a praticar, eu não fazia nada por mim mesma, mas nada, né? Nem as unhas, nem cabelo, nada assim, ó. Nada, não tirava momento nenhum para mim, né? E eu estava numa situação terrível, assim, eu mesmo. E eu decidi correr, né? Então, enquanto eu corria, eu percebi que o meu cérebro era como se ele expandisse, oxigenava e me trazia soluções. Antes, eu estava afetada no mundo depressivo, deprimida, porque eu não conseguia terminar aquele casamento, porque eu tinha todas as questões religiosas, que para mim são muito importantes, né? O ideal da família eterna, que continua sendo importante para mim, e uma série de outras coisas, e 5 filhos, né? 5 filhos, a menor era uma bebê de 9 meses. No entanto, havia muitas violências, e eu já sabia que Deus não deseja isso para uma filha dele, né? Dentre vários outros motivos que eu tinha para encerrar aquele casamento. Então, só que eu não conseguia, eu tinha muita confusão mental para tomar a minha decisão. Então, a primeira decisão que eu considero importantíssima foi essa de sair para correr e de movimentar, oxigenar o meu cérebro, né? Dar um movimento para ele. E a partir dessa decisão, eu consegui várias outras importantes. Por quê? Porque eu saí desse casamento com a guarda de 5 crianças. Havia 2 carros, né, na época. Um deles estava rodando, o outro não, porque o meu ex-marido tinha batido com ele no último mês, né? Então tinha havido um acidente, ele não estava funcionando. Ele saiu com o que rodava e eu fiquei com as 5 crianças com o carro que não funcionava. Quem me conhece na época ali lembra, sabe que é real tudo isso. Então as minhas circunstâncias, elas ficaram bem difíceis. A minha conta, ela foi zerada. Foram feitos, eu descobri empréstimos que iam até 99 mil reais que eu teria que devolver, né, direto, que eram consignados, né, é uma longa história. Mas, assim, através de uma procuração que eu mesma tinha assinado, né, mas dentro de um abuso financeiro dentro do casamento. Então, essas eram minhas circunstâncias. E a minha conta, ela foi toda, o dinheiro foi todo transferido antes, né, de encerrar esse casamento. E a minha folha salarial do mês seguinte foi antecipada. Então, eu literalmente saí desse casamento com 0 na conta bancária. 0. Né, e 5 crianças e uma dívida. Ai, vocês continuam me ouvindo? Eu não sei se eu Sim. estou ouvindo, mas eu vou continuar minha história depois a Alissa daí começa, tá, Alissa? Tá eu bom. Só vou continuar para encerrar essa parte. Então, o que aconteceu? Eu estava na circunstância mais improvável da minha vida. Eu tinha todas as coisas contra mim. Eu ainda vivia o pânico em relação à direção. Não me sentia em condições de dirigir. O carro não estava em condições, tá? Mas, assim, eu não me sentia em condições. Todas as circunstâncias estavam contra mim. Né? Isso foi no início de 2019. Foi exatamente nesse ponto, quando todas as circunstâncias eram desfavoráveis, e eu estava à beira de uma depressão profunda, mas profunda mesmo, porque como é que eu ia sair de todo esse emaranhado, né? Foi exatamente no meio de tudo isso que eu tomei as decisões mais importantes da minha vida. Eu peguei a minha realidade do jeito que ela estava, e eu passei a lidar com ela. Uma coisa por vez. Eu lembro, assim, de ter tomado a decisão, assim, com toda a calma do mundo, e eu vou reverter uma coisa por vez. E eu lembro quando eu fui ao banco, né, eu não ia no banco, né, eu tinha
uma série de limitações que eu precisei do autoconhecimento para ver de onde elas vieram. Muita coisa eu trouxe do passado, eu achava que eu não era capaz de quase nada na vida, né? Então, nem de administrar uma conta, mas eu trabalhava muito e tinha aquela conta, né? Tinha. Mas eu não administrava, então alguém fez isso por mim, né? E não me favoreceu. Então eu fui lá, eu fiz a negociação, eu fiz tudo o que tinha que fazer, né? E eu lembro de no banco eles terem dito, assim, olhado assim, e terem referido, né, a pessoa que me atendeu, a minha coragem, e disse: a tua vida é daqui para frente, né? E realmente eu tomei aquela decisão. A minha vida é daqui para frente. O que aconteceu até aqui, aconteceu, né? E eu vou resolver, né, de outra maneira. Mas daqui para frente, eu vou administrar as minhas finanças. E eu passei a fazer isso. Da mesma maneira, era um momento que eu poderia agora, vou parar com a atividade, vou parar de correr, vou me afundar aqui, né? Ao contrário, eu vi que a corrida me fazia bem, tinha me feito bem. Então, eu pensei e determinei a mim mesma: é agora que eu vou continuar, tá? Eu vou continuar correndo, eu vou continuar. E continuei. Isso foi em janeiro de 2019, eu corri todo aquele ano, né? Cada vez mais fui para academia, comecei a cada vez me apaixonei, né? Pela atividade, pelo exercício físico. Tive o respaldo da minha mãe, maravilhosa, maravilhosa, né? Que me deu essa liberdade para eu poder cuidar de mim naquele momento. E cuidando dos meus filhos, né, nos horários em que eu não estava trabalhando, e eu fui praticar o que me deixava assim, ó, sempre focada na solução. E foi tão apaixonante para mim que eu me tornei uma atleta amadora, mas me tornei, e fui classificada para ir para uma final estadual, a final estadual do circuito Sesc de corridas. E dia 1º de dezembro de 2019, lá estava eu em Torres para correr essa final estadual. Aos 40 anos de idade, 41 acho que eu já tinha feito, e nunca tinha sido atleta na vida, nunca imaginava que eu poderia competir, por exemplo, correndo. E lá estava eu representando numa felicidade, porque eu amo correr na areia, amo correr na praia. Eu lembro de ter corrido, assim, olhando para o mar, assim, ó, enquanto passava, e aquilo me deu uma alegria, assim, que eu só queria ir fazer o meu melhor. E para minha surpresa e felicidade, eu conquistei o 1º lugar dentro da minha categoria, né, para a minha idade, 1º lugar estadual. E foi um marco, aquilo foi muito significativo para a minha vida. Por quê? Tem várias outras coisas que eu poderia contar para vocês, né? Mas por quê? Porque nesse ano, que tinha tudo para ser o pior ano da minha vida, quando eu olho, eu digo, olha, um dos melhores. Foi maravilhoso me conhecer, foi maravilhoso olhar para mim, para o meu potencial, para a minha capacidade. Foi maravilhoso perceber que eu podia lidar com as coisas, que eu simplesmente precisava fazer uma coisa de cada vez, né? Eu só precisava agir, eu só precisava dar o passo, né, que o universo, o Pai Celestial, Deus, colocava o chão, né? E foi assim que no mesmo ano eu voltei a dirigir, e foi assim que no mesmo ano várias outras coisas mudaram para muito, muito melhor na minha vida. Só vamos dar a parte prática para elas. Perguntar como é que a gente lida, então, com os altos e baixos, antes da gente finalizar com aquela outra parte lá. A gente precisa de todas as emoções, né? Nós precisamos, e todas elas têm um papel. A raiva, a tristeza, o nojo, tudo, todas elas a gente precisa, né? Todas vão ter um papel para desempenhar. Até mesmo a alegria, não dá pra gente viver só com alegria, porque isso já é um distúrbio, né? Um transtorno. Então, assim, uma das coisas mais rápidas que tem, quando tá naquele dia ruim, aqueles momentos assim que te prende, só quer ficar debaixo do cobertor, né? Chorosa, se lamentando. Primeira coisa, muda o foco. Muda o foco. Porque senão, como eu falei, o cérebro consegue dar atenção para uma coisa. Ou tu mantém o foco naquele problema, ou então tu muda o foco para outra coisa boa. E aí a primeira dica que eu dou, então, é a música. A música, ela é poderosa, ela mexe com nossos sentidos, ela ativa várias áreas do cérebro importantes para dar aquela energia, né? Para voltar a atenção, o foco, a alegria, né?
E outra coisa, pensa aí, faz uma lista de músicas que realmente te dá algo bom, né? Que te traz algo bom. Outra coisa também, se reservar um pouquinho, né? Fazer uma meditação, uma oração, né? Uma oração bem sincera, né? Uma reza, uma meditação, conforme as crenças de vocês. É importante vocês se acessarem essa fonte de poder, como a gente já falou antes. E também a gratidão, né, Suzy? A gratidão, tem cada vez mais pesquisas científicas falando do poder da gratidão. Tem livros, pesquisas, documentários de como ela é poderosa e como a gente precisa dela para ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida que flui. Então, eu sei que é ruim, eu sei que assim, até criar o hábito é uma coisa assim meio chata. Nossa, eu tô ruim, só veio coisa ruim hoje, notícia bombástica. Se esforça, sabe? Faz esse esforço, se comprometa com você mesmo, de pegar um papelzinho, tá, e ontem, o que aconteceu? Teve uma coisa boa que aconteceu ontem? Teve. Sempre tem alguma coisa boa, né? Eu gosto de uma frase que é sempre há algum milagre acontecendo, mesmo que você não esteja vendo. Então, anota ali, coloca o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje. Sempre vai ter alguma coisinha. Agradeça pelas mínimas coisas. E vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida de vocês. Então, essa daí é a música, a oração, a gratidão, o cantar. O cantar liberta. Ele é libertador, né? Ele faz aquela lavagem na alma mesmo, o canto. E os exercícios. Eu vou dar só um aqui, que é uma neurocientista, ela ensinou isso pra gente. Quando a gente quer trazer o foco rápido, a gente faz 5 agachamentos. Olha isso, quem não consegue fazer 5 agachamentos? 5 agachamentos para voltar a atenção para aquilo. Já é o suficiente. E aí, dá para até correr dentro de casa. A Suzy falou da corrida. Eu lembro que eu nunca mais esqueci quando a Suzy começou a postar sobre corrida. E teve um que me chamou muita atenção, que ela descobriu que a corrida, ela limpava traumas, né? Porque como ela falou, é muita oxigenação. E a gente consegue pensar em soluções. E ela limpa as memórias, ela renova. E eu lembro que aquilo me marcou muito. Né, que é terapêutico mesmo uma corrida. Mas eu não posso correr que nem aqui, eu moro em Itatiba. Gente, é uma subida assim, sabe? Então é complicado. Então assim, corre no teu pátio. Faz uma corridinha ali, sem sair do lugar, corre dentro do apartamento. Acreditem, faz diferença. Agora a Suzy vai falar de um outro exercício aí pra nós, né? Pra gente fazer. Qual deles, Alice, agora tu sugere que eu fale? Deixa eu ver. Do polichinelo? Tá. Tu ainda tá falando da corrida, tá? Sim. Assim, ó, isso eu comprovei na prática, né? Eu já falei antes, quando eu falei a minha história, o quanto correr mudou pra mim. E eu corria 1 hora na semana, né? Eu lembro que era o sábado de manhã, das 8 às 9. Era só aquele horário, assim, que eu tirava pra mim. E aquilo já mudou tudo, né? Então, eu sei que a maioria de vocês vai dizer que não tem esse tempo, né? E a gente sabe, principalmente quando tem criança pequena, que é bem complicado. Mas são coisas simples que a gente pode fazer em casa. Mas é muito importante realmente sacudir o corpo. Em O Milagre da Manhã, vocês conhecem esse livro, já ouviram falar? Ele também fala no ritual matinal. E um dos essenciais que ele cita é esse, de fazer uma atividade. Então, o polichinelo é um bom exemplo, né? Fazer um polichinelo. O que não consegue levantar ali rapidinho e fazer um polichinelo, né? Tem vários outros exercícios para fazer em casa que a gente tem visto que eles são bem efetivos, né? Então, esse ritual da manhã, inclusive, o que fala no Milagre da Manhã, ele junta o que a Alice falou da gratidão, mais exercício físico, também um momento de leitura, uma leitura agradável, do seu gosto. Que muitas vezes a gente, mas eu não tenho tempo de ler, mas eu gosto tanto. Eu sou uma, né, apaixonada por leitura, né? Mas eu não tenho tempo, não tenho como. Cria o teu momento, minutos que a gente tire para fazer já tem um efeito revigorante. Sobre a gratidão, ali, vou voltar a falar, porque ele assim, ó, é muito importante. A nossa mente, ou ela está em estado de abundância, vibrando abundância, ou ela está em estado de escassez, vibrando escassez. Quando nós reclamamos, nós vibramos na
falta. E a falta reverbera e reproduz a escassez. Então, eu já estou reclamando de algo que eu não tenho. Por exemplo, a gente, né? Eu não tenho tempo para nada. Cuidado com as nossas palavras e com a nossa vibração, porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, cuidado quando a gente reclama. Quando a gente demonstra gratidão, a gente passa a vibrar a abundância. É muito importante nos sentirmos abundante, até mesmo as dores, né? Eu sei que às vezes a gente tem, ai, dói aqui, mas o tempo todo, quando a gente foca demais e cai demais ali na reclamação, né? Ai, que me dói a cabeça, que me dói, que me dói. Vicia, né? Reclamar vicia, infelizmente. E realmente, é só cuidar como o ambiente vai ficar, vai viciar a pessoa, e cuidem isso. Anotem ao longo do dia, olhem, no final do dia, olhem para trás do dia que vocês reclamaram o dia todo o que aconteceu. Vem mais um outro motivo para reclamar. Aí você reclama em outro. É como se fossem pedidos. Cada vez que tu tá reclamando, tá clamando 2 vezes por aquilo. E é exatamente isso. Porque tu está lançando para o universo, né? Lançando essa energia de falta, tá me faltando. O universo, ele tem falta. É uma vibração, né? Isso a Isabelle Reis, lá do Destrava Abundância, né? Que eu gosto muito, fiz esse curso com ela. Então, assim, fala muito. O que nós estamos reverberando? O que nós estamos, né, expandindo para o universo? É a falta ou é a abundância? Então, assim, qual é o estado de abundância? Primeiro que a gente tem que olhar. Eu sou um ser divino, eu sou uma pessoa, uma inteligência, né? Todos nós somos inteligências, né? Filhas do Pai Celestial, filhas de Deus. Todos nós temos capacidade, todos nós temos saúde. Talvez não seja a 100% de saúde como gostaríamos neste momento, mas nós temos um mínimo de saúde para estar aqui numa live, para estar produzindo alguma coisa. Então, em vez de focar na falta, nós focamos no que nós temos, no que nós já possuímos, na abundância. Quanto mais a gente se sente abundante e grato, mais a gente traz. E eu comprovei na minha vida, isso comprovado também. Quando eu vibrava na falta, na injustiça, tá aí a Andréia Jacques, assim, que a gente teve, vou ter que falar, né, porque a Andréia, assim, a gente teve conversas tão importantes, e eu tava lá na dor, e daí a Andréia dizia assim, né, que ela via tanto potencial e tanta capacidade, eu dizia, calma, Andréia, eu vou conseguir chegar lá, né, e a Thay, Andréia, ó, cheguei, né, então, realmente, enquanto eu tava ali na injustiça, fui injustiçada, tá tudo errado, assim, eu tava vibrando aquilo ali, a minha vida não mudou. Né? Minha vida não mudou assim, realmente, né? Ela mudou efetivamente quando eu lidei com a situação e passei a ser grata pelo que eu tenho, grata pela inteligência que eu possuo para recomeçar do zero, para começar tudo de novo, se necessário, tá? Então é nesse momento, é a gratidão e o sentir-se abundante que faz com que venham mais coisas boas. E a falta e a escassez reflete e reproduz escassez. É o ser para ter, né? Tem que se sentir para poder ter aquilo. Né? Às vezes a gente espera ter todas as coisas para poder se sentir abundante. Então, lembre disso, é o ser para ter, né? E é como a Suzy falou, a gente fica captando aquilo. Observe do que vocês se alimentam todos os dias, sabe? É só notícia ruim, olha os noticiários, só novela. Gente, novela tu tá deixando, abrindo uma janelinha para só coisas, exemplos ruins virem pro teu lar, né? Palavras, enfim. Então, observe do que vocês estão se alimentando, né? Nutrindo a sua alma. E outra coisa que eu queria falar. Nossa, é tanta coisa. Ah, isso que a... Legal. Isso que a Suzy falou da... Gente, é tanta coisa. Ah, de um tempo pra você, né? Ah, com bebê e tal. Mas pega o carrinho do bebê, vai caminhar, dá uma volta na quadra. Às vezes uma volta na quadra já muda tudo, né? Tá um clima, respirar, né? Novos ares. E assim, levanta da cama, já faz um alongamento. Toma tua aguinha. Isso se chama um me time, né? Um tempo pra você. Toda mulher tem que ter esse me time. Toda pessoa tem que ter. Né? Que seja 15 minutinhos do teu dia. Quem é que consegue tirar 15 minutinhos? Faz um alongamento básico, mas é com alongamento que começa, né? Tem que começar com basiquinho, e daí tu vai crescendo, vai ampliando, e aquilo vai te viciando, né? Coisas boas, vai querer mais e mais fazer aquilo, tu vai se sentir bem melhor. E aí as coisas começam a mudar ao redor, né?
E essa questão do tempo, assim, às vezes é bem difícil mesmo, às vezes é desafiador. Mas enquanto a gente ficar vibrando nessa e disser para a mente da gente fixar, ai, eu não tenho tempo, meus bebês não me permitem, eu não consigo. Gente, vai refletir mais e mais e mais. Então, lembrem que nós, antes de sermos mães, nós somos mulheres. Por que eu me sinto assim em lugar de fala, né? Eu tenho lugar de fala para mencionar isso, porque por muito tempo eu negligenciei a mulher, o meu feminino, o meu ser mulher. E nesse período eu fiquei ali sendo mãe, mas eu tenho certeza que eu não consegui ser o meu melhor como mãe também. Sem culpa, tá? A gente tem que aprender a não carregar a culpa para todo lado e a entender que foi o melhor que conseguiu naquele período, naquela situação. Mas então, eu não conseguia também ser o meu melhor. Eu achava que sim, mas estava totalmente carente do meu ser mulher. Então, nós temos sim que encontrar meios. Se nós colocarmos lá como prioridade, eu me priorizo, a vida vai trazer oportunidades e situações para nós. Nós, na agenda ali no planejamento, podem ter certeza, as coisas vão ir se acomodando, e de repente vocês vão conseguir colocar lá no meio da agenda o alongamento, uma meditaçãozinha de manhã, na hora da soneca do bebê ou do filho, alguma coisa relaxante, sabe? Lembrem, nós somos mulheres, o nosso feminino precisa ser nutrido. Se o feminino é esquecido, nós vamos sentir as consequências dessa lacuna logo adiante. E vai refletir nos nossos filhos também. Então não adianta, eu não posso, eu tenho que ser mãe em tempo integral, 100%. Não é assim. Uma das maneiras de ser mãe 100% é justamente ser mulher, se aceitar e viver o seu lado feminino. É normal ter essa anulação, a gente se anula, né, no início, essa fusão, assim. Mas antes de ser mãe, antes de ser esposa, nós sempre fomos mulheres, né? A gente tem que se valorizar, porque a gente mostra que se a gente se valorizando, as outras pessoas, opa, peraí, né? Se a gente não se valoriza, não começar por nós, vai começar por quem, né? É importante. É igual aquela velha história da máscara lá no avião. Primeiro coloque em você a máscara para poder depois ajudar os outros. Então você tem que estar bem para poder mostrar, né? Como tu diz, reverberar, né? Expandir essa energia toda, essa alegria. E todo mundo vai perceber isso. Suzy, vamos finalizar com aquele exercício, então. Vamos. É isso aí, Rebeca. É isso aí. Nós somos a coisa mais importante. A gente tem que se amar, tem que se valorizar, né? Sem você, você não existe, né? Então você tem que estar aí. Agora que a Rebeca falou, eu lembrei que eu fiz um post não faz muito tempo, quando eu inventei o desafio das Olimpíadas, de roller, que eu tinha medo de cair, né? Eu tinha medo de tudo na vida, né? E um deles era de cair, então eu nunca tinha colocado nos pés, né? E eu via minha filha ali andando e tal, e eu, né? E daí eu fui lá, coloquei, andei, postei a foto. Gente, foi muito legal. Muita gente veio no meu privado, muita gente falou, era o meu desejo, né? Muita gente falou essas coisas. E aí é exatamente isso. Eu fiquei pensando assim, fazendo uma análise, né, desse retorno que eu tive das pessoas ali comentando aquilo comigo, de quanto a gente deixa de viver, gurias. Quanta coisa a gente deixa de viver. A nossa vida tá passando, a nossa vida, ela tá aqui para nós, e nós deixamos de criar oportunidades de viver coisas simples que vão nos trazer alegria. Às vezes a gente pensa, uma viagem, eu não consigo ir para as Ilhas Maldivas, então, né, é lá o nosso maior sonho. Ok, é o maior sonho, vamos alimentar para um dia chegar lá. Mas aí a gente rejeita também sonhos, assim, pequenininhos do dia a dia. Convites, quais os convites que você está negando? Vem em forma de pequenos convites no dia a dia. E você está só dizendo não, no automático? E pequenos desejos que a gente pode realizar, por que a gente não realiza? Eu quero andar de patins. Eu quero coisinhas assim, que eu posso me dar, sim. Eu tenho direito de me dar e de me permitir viver. Por que não? Isso aí. Então, pessoas queridas, o nosso corpo, ele passa por ciclos, né? A todo momento, a nível de átomos e células, eles morrem, eles se renovam. Então, a cada 90 dias muda 100% dos nossos átomos. Então, assim, para vocês verem que o nosso corpo está sempre se renovando, né? Sempre nascendo, sempre passando por ciclos. Então, novos neurônios, eles são criados a vida inteira.
A gente acha que tem um período. Não, é a vida toda que a gente consegue criar novos neurônios. Então, assim, o que a gente está esperando, né, para criar novos hábitos, para se renovar também? É o primeiro passo. Como a gente falou, não acha que tudo vai mudar de repente. É um primeiro passo, né, para essa renovação. E, assim, ninguém nasce grande, né? A Thaís Faria que falou, ninguém nasce grande. Se nasce grande é monstro. E realmente, imagina se nascer grande é um monstro. Então, assim, acompanhe de forma consciente a sua evolução. É a sua evolução pessoal. Não se compare com os outros. Acompanhe de forma consciente o teu progresso, dia a dia. E assim, muito legal, isso tudo que a gente falou, que faz parte da gente, tudo que forma a gente, é como se fosse um retrovisor da vida, né? Quando tu olha para aquele retrovisor, tu olha assim, nossa, olha o que passou, e aí tu consegue enxergar a mão de Deus em cada momento da tua vida, né? Nada é à toa, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Suzy, vamos finalizar com aquele exercício, então? Sim. Então, eu queria perguntar para vocês, tá difícil, tá muito desafiador, vocês estão cansados, tem coisas incomodando, decisões para tomar? É a vida, né? Só que daí, então, a gente não pode focar nesse problema e não agir. Nós temos que agir. Então, como é que a gente faz para renovar, para acessar esse poder que a gente já falou que é internamente, né? Se recolha, aí no seu desertinho mesmo, né? No teu silêncio. Procura algum momento, nem que seja de madrugada. Se recolha em silêncio e para acessar essa fonte de poder. Então, a gente vai passar uma coisa bem simples para vocês agora, tá? Para vocês pararem e conversarem com vocês, para descobrir alguma resposta que vocês não estão encontrando no momento, ou que vocês estão com medo de enxergar, de encarar, tá bom? Então, vocês vão parar, vão orar, da forma que vocês sabem, da forma que vocês conhecem. Ora, agradeça. Então, vocês vão pensar naquele problema. Pensem naquela coisa que está incomodando, tá? Aí em silêncio. Calma, tranquila, tenha paciência. Pensou no problema? Vocês vão ter que aguardar uma resposta, tá? Vocês vão pensar assim, como que eu estou agora? Faça essa pergunta, como que eu estou agora, nesse momento? Então, vocês vão aguardar. Pode vir um som, pode vir, né, uma frase, pode vir uma imagem, geralmente uma imagem, pode vir um sentimento, mas confia. Faz a pergunta, espera e deixa vir. Chegou aquilo, veio, às vezes é algo estranho, segura aquilo. Segura, porque tudo tem um significado, né, Suzy? Veio aquela imagem, por mais estranha que seja, você pergunta, e o que eu devo fazer com isso? Então, espera. E a resposta vai vir. Então, crie esse hábito de fazer, de conversar com a mente de vocês. Está lá todas as respostas. Como que eu estou agora? E o que eu faço com isso? E aí, vai vir alguma imagem. Nossa, se eu for por esse caminho é melhor. Olha como é que eu tô me sentindo agora. Tô me sentindo, pode vir uma imagem de vocês numa caixa, um aperto, uma escuridão. Pega isso. E depois, então, vai ver o que eu faço com isso. E aí vai mostrar vocês falando, fale mais, converse, peça ajuda. Pode vir uma imagem de vocês caminhando, não sei, vai vir alguma coisa para vocês. Então, siga. Porque o que a gente faz com as respostas? É fácil, às vezes, só pedir respostas, né, para o Senhor dá a resposta, Deus joga ali para nós, numa intuição, num pensamento, alguém que veio falar alguma coisa pra gente, a gente descarta, né? Então tem que ver o que a gente vai fazer com as respostas. Tu quer falar alguma coisinha, Suzy? Tô aqui encantada, vendo, pensando, né, em como é fácil, né, Alisson? No fundo, assim, é fácil mergulhar na gente. É fácil. E ir descobrindo, e encontrando soluções.
a nossa questão é que a gente foi programado para só ver o problema, né? Então, na verdade, nós estamos desprogramando, né, e reprogramando para encontrar as soluções. E Deus, eu tenho certeza, nosso Pai Celestial, Ele nos criou para encontrarmos as soluções, senão Ele nem permitiria esses desafios que vêm na nossa vida. Como Ele sabe, tem certeza absoluta que nós encontraremos as soluções, Ele nos deu essa fonte, que até é o tema da nossa live, né? O oásis. É essa fonte de sabedoria dentro de cada uma de nós, dentro de cada uma de vocês. Então é só acessar. O segredo da resposta é acessar. Dentro de nós estão todas as respostas. E nós temos essa comunicação com o divino, com o nosso Pai Celestial. Uma coisa que eu quero pontuar, Alisson, que eu até tinha notado aqui assim, é ter esse cuidado. O que eu vou fazer com as respostas, né? Mas ter esse cuidado de, às vezes a gente ora e fica só orando e esperando, né? Ah, eu vou orar, eu vou esperar que se resolva, né? Calma, tem momentos que a gente tem que ter calma. Mas é muito importante receber e fazer algo com o que a gente recebe como resposta. Porque não é o Senhor que tem que vir aqui, né, nos comandar ou fazer as coisas por nós. É nós que temos que acessar as soluções e resolvê-las. Então, esse exercício que a Alissa passou é maravilhoso. Ela foi falando, eu fechei os olhos aqui assim, porque ele dá uma calma. Passam em silêncio de você, que vocês vão encontrar luz. Treinem o cérebro para focar nessa luz, nessa solução. Se vê que estão ficando muito deprimidas e não está vindo, e a mente teima e insiste em ir para o problema, levanta e faz polichinelo, agacha, faz flexão. Se tem possibilidade, sai fazer uma corrida, tá? A caminhada, você tem que ser mais rápida para ter. A gente esqueceu da respiração. Olha uma dica aqui muito fácil e simples para vocês. Vocês viram que a gente só passou dica fácil, só dica simples. E a doutora Rosana Alves, ela fala, né, que a neurociências é tão linda, tão apaixonante, porque são coisas simples e a gente nega por serem coisas simples. A gente descarta, sendo que são ferramentas poderosas. Então, assim, a respiração. Inspira, segura um pouquinho e solta tudo. Inspira de novo, segura um pouquinho e solta tudo. Isso daí, gente, a gente faz com as crianças aqui. E com uma calma, né? Entra, deixa oxigenar e, de repente, as soluções vêm e aparecem. Alisson, isso eu preciso falar, tá? Agora que tu mencionou isso, ó. Em 2009, olha, estamos em 2021, eu tinha o que eu chamava de, não houve um diagnóstico oficial nunca, tá? Mas eu entendia como síndrome do pânico, eu tinha situações de pânico. E eu tinha, assim, de tempos em tempos, eu tinha que lidar com elas. Claro, era em função da vida que eu tinha, né? Agora você sabe, eu consegui romper recentemente, quebrar aquele padrão e mudar muita coisa. Mas na época, então, eu tinha aquelas situações de pânico e era muito difícil para mim. E eu fui para uma aula experimental da turma do Arthur, que estava na pré-escola. O Arthur, meu filho mais velho na época. E naquela aula, até eu era prof na escola, né? Mas teve uma aula experimental de yoga. E eu fui para uma única aula de yoga. E o que eu aprendi naquela aula? Respirar. Uma única aula, gente. E eu afirmo para vocês, foi a última, a crise de pânico que eu tive, antes daquela aula, foi a última que eu tive na minha vida. Porque a próxima, quando eu percebi que ia começar aquele sintoma, o que eu fiz? Apliquei as técnicas de respiração. Simples, e contornei. Consegui manter o controle, o meu corpo respondeu. Quando eu senti de novo o que ia acontecer, de novo, chegou no ponto que o meu corpo já nem chegavam perto as crises. Eu passei pela situação que eu passei, que eu relatei antes, sem ter crise de pânico, gente. Olha, para quem tinha pânico lá atrás, né? Eu não tive uma situação muito pior que eu poderia entrar em pânico. Eu não tive crise de pânico. E estou aqui para afirmar para vocês que foi uma aula de yoga durante a qual eu aprendi a respirar. Então, nós temos muitos recursos. Nós não podemos dizer que nos faltam recursos. São coisas simples. Nós podemos contornar muita coisa, né, de maneira simples. Testem, façam, e vai ter um que vocês vão se apaixonar mais. Mas não descarta. Tenta pelo menos 5 vezes, né? Não vai descartar de cara. Vai, testa, sempre vai ter uma técnica, um recurso que vai te encantar mais e vai ser bom, vai ser melhor para ti. E isso que a Suzy falou de treinar o cérebro
O cérebro, ele gosta, ele precisa disso, né? A gente pode treinar para ficar na apatia total, né? Na inércia, ou a gente pode treinar para coisas boas, e ele vai gostar disso. A gente só precisa dar esse primeiro passo. E vocês podem também, por exemplo, tá difícil de criar um novo hábito. Aí o que vocês fazem? Vocês assimilam, vocês condicionam, né? Associam com um hábito que vocês têm todo dia. Por exemplo, eu vou me alongar depois que escovar os dentes. Então, vocês deixam lá no espelhinho do banheiro, bota alongamento. Então, quando vocês forem escovar os dentes, alongamento. Vou fazer. Então, vocês associam com o hábito que vocês já têm todo dia. Então, fica muito mais fácil. Certo? Outra coisa, só para encerrar, então. Quando eu falei do exercício, vai vir uma imagem, uma coisa muito, muito doida. Pode ser que vocês olhem para o prato de comida de vocês e, opa, sinta alguma coisa. Né? Pode ser que venha essa imagem, essa palavra, comida, né? E o que isso mostra, né? Quando tu olha pro prato de comida, às vezes, opa, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Ai, não, mas isso é besteira. É besteira? Só que às vezes o que tu tá comendo não tá te fazendo bem, né? O que tu tá comendo tá te tirando a tua energia, tá roubando a tua disposição, né? O teu ânimo. Então, assim, cuidado, prestem bem atenção e façam. Peraí, o que eu tenho que reorganizar aqui nos meus hábitos da minha família, no meu e da minha família? Sabe que a gente tem que mudar a nossa alimentação? Começa com isso, porque a alimentação, ela tá diretamente relacionada com a qualidade do nosso sono, com o nosso, né, a nossa atividade física, né, esse movimento, essa energia que a gente tem, essa disposição, pode afetar muito, e a gente vai ficar sempre com preguiça, sempre com dor muscular, sempre com dor de cabeça, e às vezes tá só no teu prato de comida. E isso também, quando a gente tá assim, sem energia, né, estressada, gritando com todo mundo, como é que fica a nossa espiritualidade? Será que a gente se torna receptiva a mais inspirações que a gente tem para receber? Então, tudo afeta tudo, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Não sei se a Suzy quer finalizar com alguma coisa. Só ali da parte que tu falou, Alice, do autoconhecimento, né, da questão do prato de comida. O autoconhecimento é tudo, gente. Porque as respostas, elas mudam para cada uma de nós, né? As nossas circunstâncias são diferentes. Então, é por isso que não existe, numa live ou numa aula, a gente vai ter uma resposta coletiva que vai resolver a vida de todo mundo. Não vai, né? Cada uma tem que acessar a sua. E às vezes é uma mudança lá no hábito que a gente nem imagina. Eu contei aqui para vocês, eu incluí, né, o exercício físico na minha vida e mudou muito, 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 muita coisa. Né? Energia, disposição, alegria. Bom, tem até o marido, né, gente, que veio da situação de corrida, tá? Pela corrida. Então, mas assim, só para vocês... né? Olha quanta coisa boa, né? Da gente colocar um hábito, né? E da gente se conhecer e ver onde que tá faltando, né? Por que que eu tô nessa tristeza? Por que que eu tô me sentindo no deserto? O que que eu preciso mudar? Às vezes tá tudo, a gente olha e parece que a vida tá toda organizadinha, né? Mas não tá legal. O que que é? Muitas pessoas eu tenho visto em transição de carreira, assim, ó, que não estão felizes da sua carreira. Gente, ninguém é obrigado a ficar a vida inteira na sua carreira porque tá ali, porque chegou ali. A gente pode recomeçar do zero quando quiser. Ou a minha terapeuta... desculpa. Ou pra satisfazer o sonho dos outros, né, Suzy? Isso, às vezes a gente tá vivendo o sonho dos outros e tu não tá vivendo o teu. Gente, tem uma vida, foi te dada uma vida. Por que tu vai desperdiçar, né? É coragem. Exatamente, requer coragem, mas assim, ó, eu já comecei do zero financeiro, já recomecei do zero com 5 filhos, já recomecei do zero, e um monte de coisas, gente. A gente consegue, tô aqui fazendo uma live, antes eu não ia querer fazer, não ia ter coragem, ia estar toda, né? Então, depois de eu ver, meio bagunçada, mas deu. Então, depois de zerar minha vida em muitos sentidos, e a última foi fazer uma mudança, mudar de cidade, vendi todos os móveis, eu vim sem nada. Com todos os filhos, o gato e o cachorro, e sem mais nada, gente, né? E é isso que eu quero dizer, a gente tem que perder o medo do movimento, tem que se conhecer e lembrar que o movimento traz coisas novas, traz coisas boas, traz coisas maravilhosas, né? Transição de carreira, porque que eu falei, sentido e falar aqui. Tem gente que às vezes acha que tem que morrer preso naquela profissão, porque tem aquela profissão. A minha profissão de formação é professora de inglês.
eu sou policial civil e agora estou mergulhando em outra área. Gente, por que que não? Estou escrevendo, né? Quero ser oficialmente escritora aí em breve, muito em breve. Então, gente, assim, ó, o mundo é todo nosso, está à nossa disposição. Nós vamos onde quisermos. Nós não somos uma árvore com raiz presa que tem que ficar ali a vida inteira, ali, né? Se eu quero mudar de carreira, eu vou começar o meu processo de transição de carreira se não está me fazendo feliz. Se algo não está bom, eu vou. Não tem problema nenhum em zerar e começar esse movimento. Autoconhecimento para vermos onde está a dor e o que eu vou fazer com essa dor. Lembrar, movimento é tudo. Movimento é vida. Movimento. Isso aí, gente. E para finalizar, então, só quem perdeu o inicinho, não existem mulheres fracas, existem apenas mulheres que não descobriram a sua força. E essa jornada está aqui para isso. Quem não viu o vídeo lá que eu gravei 2 dias atrás, do poeminha lá da Marta Medeiros, assistam. Ela fala, vai bem de encontro com o que a gente falou hoje. E então, a tua interpretação linda, linda. A tua interpretação ficou linda, linda. Obrigada. E assim, quem não acompanhou, acompanhe. Os posts estão todos lá, fixos no feed, né, Suzy? E assim, a solução, foi hoje que a gente colocou? Já me perdi. Ontem nós colocamos, falamos da dor. E aí, segunda-feira, a gente lança, então, o post da solução, tá? Que vocês viram que a dor... Amanhã é folga. Amanhã é folga, tá, gente? Amanhã é folguinha, para todo mundo respirar, fazer os exercícios aí. Vocês anotaram? Tem que anotar e tem que fazer, lembra da ação. A gente vai ficar pegando o pé de vocês. Tem que agir. Não adianta só se alimentar de coisas e não agir. E aí, então, segunda, a gente traz a solução para vocês, tá bom? Muito obrigada a todas que estão acompanhando, todas as que estão incentivando, apoiando, mandando mensagem. Tá sendo magnífico. Tá cada vez reafirmando mais para nós, né, Suzy, por que aconteceu tudo tão rápido. A gente tem um testemunho muito forte em relação a isso. Foi algo, assim, mágico. Né, Suzy? Muito especial mesmo. O nosso reencontro, né, Alissa, de uma maneira tão linda, assim, as ideias fecharem tanto e tudo que foi acontecendo, sabe? Porque tudo isso que vocês estão vivendo, gurias, é tão legal, porque a gente também, né, os altos e baixos, para nós, assim, isso é tão legal, porque a gente é assim, vamos parar de negar, né? Parar de negar que nós somos cíclicas, parar de negar, nós não somos desequilibradas, porque nós somos assim, muito pelo contrário, nós somos feitas, assim, e nós estamos despertando, florescendo, né? Então, que maravilha, que privilégio para nós ter vocês aqui. Muito, muito obrigada. Gente. Honramos a presença de vocês, fez toda a diferença. E teremos mais uma live, né? Pelo menos mais uma, né, Alissa? Isso aí, dia 19. Sem problemas técnicos, vamos trabalhar, né? Eu aqui. Um beijo, então, gente. Tá, desculpa. Coisa de principiante, tá? Mas nas próximas vai ser melhor. Foi celular. Um beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.